E agora é hora do noticiário esportivo aqui no Mundial News. Sextou, minha gente, e como vocês puderam perceber, a gente tá meio diferente hoje, não é mesmo, Marcos de Pato? Boa noite pra você. Boa noite, Alisson, boa noite a você que está ligado aqui no Mundial Esporte e Ação. Pois é, todo equipado e tô até me sentindo mais forte hoje, mas isso aqui é tudo, né, equipamento de um esporte que a gente vai falar bastante aqui no programa de hoje. Por isso a gente recebe a Marina e também o Alexandre, que são representantes do Cold Killers, que é um time de futebol americano aqui de Curitiba. Muito obrigado pela participação de vocês hoje aqui no programa. E eu já quero começar falando justamente sobre esse uniforme, não é bem uniforme, não, equipamento de segurança, seria isso? Isso tudo está sendo até o tema da nossa enquete de hoje, que é: você faria esse esporte ou colocaria seu filho para fazer essa prática esportiva? Esse esporte tem bastante impacto, eu diria que, tirando as artes marciais, né, as lutas, talvez seja o que tenha mais impacto em jogos praticados com bola. É para ter esse receio todo ou não é tudo isso? Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Posso? Pode começar. Eu vou começar. É um esporte que as pessoas já têm medo por assistir, ver vídeo, que é um esporte de colisão, não chega nem a ser contato mais, né? Mas a gente tem muita técnica. A gente aprende a bater e a gente aprende a apanhar. Então não precisa ter todo medo assim não, que é tudo muito cuidado, muito técnico. É tudo com jeito, apesar do impacto, da força, tem todo um jeito. O adversário não usa maldade, então? Ou tem casos que sim? Tem casos que sim, o jogo acontece, né? Acho que acaba pesando um pouquinho ali na pancada. E aí nessa situação, Alexandre? Nessa situação a gente sempre tem... O futebol americano é composto de 7 hábitos dentro de campo, né? Então você sempre tem pessoas observando quando se usa maldade, né? Então você tem punições muito grandes, a ponto que existe a falta pessoal. Se a pessoa tomar 2 dessas faltas pessoais, ela é ejetada do jogo, né? Então se o árbitro observa que ela está sendo muito maldosa, está fazendo de propósito, ele já vai dar 2 faltas pessoais, essa pessoa é retirada do jogo, então tem um controle rápido sobre isso. Dá uma pincelada rapidinha pra gente nos equipamentos, além do capacete ali que tá com o Alisson. Essa aqui é o quê? Uma ombreira? Como é que fala? Se você traduzir, né, para o português, a gente usa muito o chamado como shoulder, né? Mas seria isso mesmo, uma ombreira e o capacete, que são os 2 principais. Fora isso, existem luvas, existem proteções, né, calças especiais com proteções da costela, mas as principais, né, exigidas é o capacete, o shoulder e o protetor bucal também, os 3 obrigatórios. E além da proteção, tem toda a questão também técnica de não machucar o adversário, né, que existe, porque também tem as táticas do jogo. Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente treina, a gente tem muita técnica. O principal contato, né, que existe dentro do futebol americano é o tackle, que é quando você vai finalizar o jogador, você tem esse contato corpo a corpo. E existe uma técnica bem rigorosa, principalmente que a gente usa no Cold Killers, né? Você nunca pode estar com a cabeça baixa, sua cabeça tem que sempre estar alta para você não ter contato na região superior, né? Para ter impacto na coluna, né? Você sempre com a sua coluna reta, cabeça para fora do contato, você não bate com a cabeça no adversário, você sempre bate com o seu ombro. Você seguindo essas regras, né? Você sempre vai garantir que seja um contato limpo e um contato com a menor possibilidade possível de lesão. E quem recebe também já está acostumado, né? Então, quem carrega a bola é quem vai receber esse contato. Então, quem vai receber esse contato já sabe como, no momento do contato, você deixa bater o ombro, né? A parte de trás das costas, que é onde você tem a proteção, você puxa seus braços para dentro, né? Então, você tem toda uma técnica para você evitar qualquer tipo de lesão e poder garantir um esporte limpo e bonito para todo mundo que está vendo. Agora, falando um pouquinho sobre a origem do esporte, né? Eu estava lendo, dei uma estudada antes do programa, e vi que o futebol americano ele é meio que uma fusão do rugby com o futebol, aquele futebol inventado pelos ingleses, que chegou aqui e hoje é o esporte número 1 do Brasil, né? O país do futebol. E dentro dessa origem, como é que o futebol americano chegou hoje em outros países, como o Brasil? Falando de experiência própria de vocês, por que vocês optaram por esse esporte, né, que não tem tanta visibilidade em outros países, a não ser o de origem, que é os Estados Unidos? Como é que é essa
se espalhe em outros países do futebol americano. No caso de vocês, como é que foi essa escolha? Tá. Então vou começar aqui. Eu comecei a jogar, né, também jogo futebol americano faz 6 anos. E quando eu comecei era bem menos divulgado, né? Era bem mais recluso. E foi um amigo que conhecia, convidou, fui e me apaixonei. E hoje estou até hoje, né? Então eu jogo, estou na presidência do Cold Killers, também sou técnico no Cold Killers, né? Então, para mim foi uma paixão por esse esporte, porque diferente do que todo mundo vê só a pancada, quando você está dentro do esporte, você vê que ele é muito tático, ele é muito mais parecido com um xadrez do que com uma luta, né? Então ele é bem abrangente. Então eu me apaixonei pela inteligência do jogo. Que legal. Para quem é leigo, fica meio perdido, né? Assiste ali e não entende muita coisa, né? E aproveitando que você falou que você também é jogador profissional, né? Além de treinador do Cold Killers, queria que você falasse um pouquinho sobre a organização, as federações, tanto do futebol americano aqui no Brasil, como no paranaense também. Hoje a gente tem a Federação Paranaense, né? FPFA, ela que chancela, né, os campeonatos paranaenses, ela é uma junção dos times, né? Então é uma federação, tem os seus presidentes e tudo, mas ela busca representar, né, e respeitar as opiniões do time, né? E acima da Federação Paranaense existe a CBFA, que é a Confederação Brasileira, que chancela todo o futebol americano dentro do Brasil. Legal. Uma curiosidade agora. Eu vi que vocês dois têm um porte, né? Vocês são altos. Para jogar o futebol americano é importante ter mais altura, ter um porte maior. Conta um pouquinho pra gente. Por ser um porte mais de impacto, Marina. Quanto você tem de altura? 1,78. É super alto. Jogava basquete antes também. Mas, como a gente estava falando, né? O futebol americano é um esporte muito democrático. Então, você pode ter o tamanho que você tiver, o peso que você tiver, você vai poder jogar a partir do momento que você tiver dedicação e você focar e se preparar para jogar. Então, não precisa ter um porte X. Claro, certas, né, altura vai te beneficiar, a força vai te beneficiar, mas tudo pode ser trabalhado com qualquer pessoa. E para a gente finalizar, gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre os benefícios do futebol americano, até porque a nossa enquete fala sobre isso, né? Você deixaria o seu filho ou praticaria o futebol americano? Vou começar então. O esporte, ele é um esporte como qualquer outro, então ele vai trazer os valores, ele vai trabalhar muito a disciplina, vai trabalhar muito o social, porque o futebol americano você não joga sozinho, é um esporte coletivo, então você vai ter o conceito de coletividade, você vai trabalhar confiança, porque se você não for confiante, você nem pisa no gramado. Legal. E a gente pode complementar. Então, o futebol americano, né, eu acho que ele é excelente para essa filosofia da pessoa, porque sempre em campo, dentro de um time, existem praticamente 50, 60 jogadores. Mas em campo, a cada vez, tem 11 no ataque e 11 na defesa. E uma jogada, ela é desenhada para 11 jogadores. Então, os 11 têm que falar a mesma língua, estar fazendo a mesma coisa, estar numa união completa. Então, o futebol americano traz uma união muito grande de você entender que você tem que fazer o seu papel, cumprir seu papel e ajudar o próximo e conversar com o próximo, você ter esse diálogo para que, se as 11 pessoas não realizarem o seu papel, se entenderem, realizarem junto, não vai acontecer. Então, eu acho que isso é a grande união do futebol americano, é esse espírito de conexão, né, que gera entre as pessoas. Muito bacana. Eu acho muito legal isso, porque é a alma do que realmente deveria ser o esporte, né? Que não é só competição, mas é uma forma, né, de confraternização com outros atletas, né? É uma disputa, mas que seja uma disputa que leve mais em consideração isso, trabalho em grupo, né? Talvez esse seja até um dos esportes que mais trabalha essa questão do grupo. Gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui hoje no nosso programa. Marina, Alexandre, brigadão mesmo por terem participado do Mundial Esporte Ação. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Mas antes a gente pede para vocês esperarem um pouquinho, porque a gente vai mudar um pouquinho de futebol, mas para finalizar o programa, que a gente estava falando de futebol americano, mas a gente tem ainda algumas informações sobre o futebol convencional, geral, convencional. Né? Futebol com o pé, bola no pé, como a gente fala. Apesar que o futebol americano também tem bola no pé, né? Mas no caso, o dos gols. E aí a gente vai ver ontem que teve clássico carioca entre Flamengo e Vasco. E o Vascão levou a melhor, viu? Olha só, confere os gols aí. No Maracanã, o Vasco marcou logo aos 5 minutos de jogo na cabeçada de Léo Matos, após cobrança de escanteio. Depois de boa troca de passes, o Cruz Maltino aumentou a vantagem com o gol do argentino Germán Cano.
Já no segundo tempo, o Morato recebeu bom lançamento, deixou o Felipe Luiz no chão e marcou o terceiro do Vasco. O rubro-negro só conseguiu fazer o gol de honra nos acréscimos da partida. Depois de uma jogada que parecia mais pinball, a bola sobrou para Vitinho, que marcou para o Fla. Placar final, Flamengo 1, Vasco 3. Aí, quem diria, né, Alisson? Pois é, né? Exatamente. Vasco vencendo o Flamengo, que, vamos dizer assim, ó, é o que tem o melhor elenco, talvez, junto com o Palmeiras no Brasil. É, mas é um clássico, né? E clássico é clássico. E vice-versa. Exatamente. E falando da Copa do Brasil, os últimos times garantiram vaga na terceira fase da Copa. 4 de julho, classificado 0x0 com o Cuiabá, 5x4 dos pênaltis. O Avaí venceu o FC Cascavel por 2x0 e o Atlético Goianiense bateu o Joinville também por 2x0, definidos os 32 times. Que vão participar então da terceira fase da Copa do Brasil. Semana que vem já tem esse sorteio aí feito pela CBF para definir os confrontos, hein? Vamos ficar ligados e semana que vem esse vai ser com certeza assunto aqui no Mundial Esporte Ação. E eu quero agradecer muito a sua companhia aí de casa nessa sexta-feira. Um ótimo fim de semana e a gente volta a se ver na semana que vem. Boa noite, bom fim de semana e até sexta-feira que vem.